Olá pessoal, é com imensa tristeza que eu venho aqui compartilhar essa notícia. Vocês provavelmente já estão sabendo, mas foi aprovado no Senado italiano aquele decreto que limita em até segunda geração, né, a transmissão da cidadania italiana, entre outros absurdos também. Eu já sabia que isso ia acontecer, tá? Muitos vão dizer que ainda não é o fim, porque falta ainda passar pela Câmara dos Deputados, o que deve acontecer no fim do mês de maio. Mas pessoal, pelo andar da carruagem, eu acho que a chance maior é de que isso realmente se torne uma lei, sabe? Para quem me acompanha, sabe que aqui no canal eu falo sobre cidadania italiana há muitos anos, acho que aí já há mais de 10 anos mais ou menos, porque foi quando eu fiz meu processo da cidadania lá em 2015, né? Então eu comecei a fazer uma série de vídeos, mostrei todo o meu processo, acho que eu fui o primeiro canal, a primeira pessoa a mostrar todo o processo, fazer um vlog, né? Foi com uma qualidade meio ruim, eu gravava com meu celular antigo na época, mas eu passei todas as informações, como as coisas aconteciam no meu processo. Então acho que é por isso que eu atraí bastante pessoas interessadas em cidadania italiana. Desde então, venho sempre trazendo vídeos sobre o tema, sempre buscando ajudar pessoas. Fiz alguns vídeos aí que passam de 100 mil visualizações, ajudando a buscar a certidão do ancestral italiano para dar entrada no processo. Então, tenho certeza que eu ajudei muita gente, fico feliz por isso, porque eu também, quando estava fazendo meu processo, recebi ajuda de diversas pessoas, então apenas eu quis retribuir, né? E sei que nos últimos tempos eu não estava falando tanto sobre cidadania italiana, mas um dos assuntos que eu sempre tratei aqui no canal, em relação à cidadania italiana, era justamente essa tentativa ou essa vontade de limitar a cidadania italiana, de dificultar. Sempre tinha gente brinca, né, que todo ano, qual que vai ser a nova proposta aí? Porque o pessoal não dava crédito para isso. Todo ano acontecia uma proposta de lei, todo ano tinha algum deputado italiano que queria modificar de alguma forma, dificultar o acesso à cidadania italiana por parte dos descendentes. E eu sempre dizia, pessoal, tudo bem, quando eu sabia, né, que a coisa realmente não tinha chance de passar, porque era um deputado ou outro isolado, mas eu sempre dizia que se isso está sendo algo recorrente, todo ano ter algum deputado, por mais relevante que ele fosse, né, um projeto de lei sem pé nem cabeça, então a gente sabia que não ia passar naquele momento, mas por ter essa constância de sempre ter um novo projeto, era claro que existia essa vontade por trás. Então eu sempre alertava as pessoas, tudo bem, não leve a sério esse projeto, não vai passar agora, mas não é por isso que você tem que não é por isso que você tem que deixar os planos para depois, sabe? Não tenha pressa, mas não fique parado, né? Sempre aquela coisa. E sempre eu quis deixar assim que era o que eu imaginava que fosse acontecer realmente, né? Tudo bem, naquele momento não, no passado, mas eu tinha essa ideia já desde alguns anos atrás que isso ia acontecer, que eles iam conseguir limitar a cidadania italiana. É o que a gente está vendo agora. Foi de uma forma assim que eu não esperava, porque é um decreto que tem uns pontos absurdos, assim, inimagináveis. Por isso que muita gente até falou, não, isso é inconstitucional, não vai passar. Realmente é uma coisa muito absurda, né? Eu imaginava que fosse ser feito, mas de uma maneira menos absurda, vamos dizer assim. Porque a gente sempre comparava a Itália com outros países da União Europeia. Por exemplo, aí, né, Espanha, Portugal, a própria Alemanha, né, são países que têm muitos descendentes aí pelo mundo. Existe a cidadania desses países também transmitida aos descendentes, porém existe um limite de gerações, é preciso comprovar uma conexão com esses países, como é o caso da Alemanha. Acho que Portugal é até mais fácil, né, se você é neto de português, mas em geral a regra era essa, né, era até neto, né. Acho que é a mesma coisa até para o Japão também, né, quem for descendente de japonês aí também pode confirmar, mas acho que é até o neto de japonês que pode adquirir a cidadania japonesa, ou pelo menos uma permissão para ir morar no Japão, né. E eu pensava que alguma coisa ia acontecer nesse sentido, né, que a Itália fosse mesmo, né, até por pressão da União Europeia, se alinhar a esses outros países e então ter um limite de gerações, mas com menos restrições, porque o que a gente está vendo agora, nesse decreto que foi aprovado aí pelo Senado, é algo absurdo, que não basta apenas que você seja neto de italiano, ou seja, os bisnetos, trisnetos, esquece, não tem mais direito. Mas não basta apenas ser neto ou filho de italiano. As pessoas da sua linhagem, desde o italiano até você, não podem ter tido outra cidadania. E que absurdo é esse? Imagina que seu avô
italiano e migrou para o Brasil, tudo bem, ele provavelmente não teve uma cidadania brasileira, não se naturalizou brasileiro, ele manteve só a cidadania italiana. Tudo bem, é até razoável, né? Minimamente razoável, mas esperar que o filho desse italiano, filho ou filha que nasceu no Brasil, não tivesse a cidadania brasileira, num país como o Brasil, que a pessoa ao nascer lá adquire a cidadania, né? Como que pode isso? Isso não faz sentido nenhum, né? E então isso é algo absurdo que nenhum outro país faz, ou se faz é algum país que é desconhecido, que não tem aí os seus descendentes no Brasil e etc. Então é algo que não se tem notícia. Como é que pode isso ter sido aprovado assim? E agora o meu caso, por exemplo, né? Eu consegui minha cidadania italiana lá em 2015, né, como eu falei para vocês. Mas o que acontece? Eu obtive a cidadania italiana legalmente, de acordo com a lei vigente até então, né? E fiz o processo lá na Itália, morei lá, tudo certinho. E agora, se eu tiver um filho, ele não vai poder mais ter a cidadania italiana, porque eu não moro na Itália. Condição é a pessoa que obteve a cidadania italiana por ser descendente, ou seja, a pessoa que não nasceu na Itália de pais italianos, essa pessoa não pode mais transmitir a cidadania italiana para o seu filho automaticamente, ou apenas comunicando o consulado. Existem agora pré-requisitos. Eu tenho que estar morando na Itália por 2 anos, parece. Eu nem fiquei, vou falar a verdade para vocês, eu não fiquei vendo muito assim em detalhe. Só alguns pontos absurdos que eu vi já foi suficiente para me deixar muito revoltado. E parece que um dos pontos é esse, então, que tem que estar morando na Itália e... Ou seja, meu filho não pode mais ter a cidadania italiana. Eu virei um cidadão de segunda classe. Eu tenho a cidadania italiana, tenho o passaporte italiano, eu posso morar na Itália, né, se eu quiser, mas eu não morando na Itália, eu não posso passar minha cidadania italiana para o meu filho. Aí vão dizer, mas você obteve a cidadania italiana, você tem que morar na Itália. Pessoal, isso não existe uma exigência dessa. Os cidadãos italianos podem também imigrar e fazem isso com muita frequência. Tem italianos morando por toda a Europa, ainda mais agora com a União Europeia, em que não é mais preciso ter um visto para morar em outro país, né? Então é muito comum, italianos vão morar em outros países. Então só porque a gente é descendente tem que ter uma regra separada. Então nós somos literalmente cidadãos de segunda classe, com menos direitos do que aqueles que já nasceram na Itália e têm aí os seus ascendentes italianos todos. Então é realmente algo absurdo mesmo que foi feito, e com a velocidade que foi feita. Soltaram aí umas notícias, né, falando mal dos descendentes, tentando humilhar os descendentes, né, difamar, mostrando que os descendentes não falam italiano. É outro absurdo também que eu não concordo, a exigência de falar o italiano, se é o direito de sangue, né, por ser descendente. E outra coisa, né, pessoal, o idioma também é relacionado a onde você mora, onde você nasceu, você aprende idioma e tal. Quem vai morar na Itália, tendo a cidadania italiana, vai aprender o italiano. A gente já fala português, que é uma língua extremamente próxima do italiano. E então isso não deve ser uma barreira, né? A língua tem que ter também um propósito, né? Ela é um instrumento, né? Então, eu também não concordo com isso. Então são vários absurdos, parece que essa exigência da língua foi tirada, mas toda hora emendas nesse decreto, e agora também vai para a Câmara dos Deputados. Acredito que tem uma limitação que eles não podem mais fazer mudanças, então ou aprova ou não, algo assim, mas, pessoal, quando se trata de política, né, tudo pode mudar. Mas enfim, eu estava dizendo que foi algo tão rápido, né? Fizeram essas notícias no jornal para já formar a opinião pública italiana. Muitos dos italianos nem sabem dessa possibilidade da cidadania italiana, né? Por ser descendente. Então eles não sabem que nós no Brasil poderíamos ter cidadania italiana, por exemplo. Então fizeram essas reportagens na RAI, que é a principal TV italiana, mostrando os descendentes, tentando mostrar que essas pessoas não têm nenhuma conexão com a Itália, então eles não merecem a cidadania, isso é um absurdo. Fizeram a cabeça do povo, porque aí logo depois, né, um mês depois, soltaram esse decreto, e quer dizer, as pessoas na Itália assistiram essa notícia e falaram, bom, realmente esse decreto faz sentido e tal, né? Só para fazer a cabeça das pessoas, mas sem fornecer um contexto histórico, né? Por que essas pessoas imigraram aos milhares, às centenas de milhares saíram da Itália numa época de fome, uma época que a Itália tinha sido unificada, diversos problemas políticos, instabilidade, muitas dificuldades para o governo italiano. Foi um alívio se livrar de todas aquelas pessoas que estavam em situação econômica difícil, mandar elas para fora, não é mais o problema do governo, né? Então, mandou essas pessoas embora. Pessoas que levaram a sua cultura, levaram diversos aspectos que são até hoje reconhecíveis e visíveis na cultura dos locais
que os recebeu. Então no Brasil você vê costumes italianos, forma de falar. Olha o português do Brasil, foi influenciado, claro, por todos os povos que compõem aí o povo brasileiro, mas existem muitos aspectos da própria língua, do próprio dialeto dos povos italianos que migraram para o Brasil, que até hoje são visíveis. Então, quer dizer, as pessoas mantiveram ainda, né? Eu já disse que eu não concordo muito com essa parte do idioma, da cultura, tal, sendo um requisito, mas para eles é. Então, essas pessoas mantiveram boa parte dessa cultura, religião, né? A maioria dos descendentes ainda é católico, tantos costumes italianos. Para mim, pessoalmente, eu acho que isso não deveria ser um critério, né? Mas, se para eles se para o governo italiano isso é um critério, como é que eles ignoram a proximidade cultural dos descendentes com os próprios italianos? Isso é absurdo. E tem também outro assunto muito delicado, né, que eu também coloco em contraste, porque faz sentido na minha cabeça, presta atenção. Na Itália hoje existem milhões de imigrantes, tudo bem, né, nenhum problema com isso, desde que fossem imigrantes legais, que afinal é isso que a gente está tentando fazer, né, tentando reconhecer nossa cidadania italiana legalmente, morar na Itália legalmente, ou morar na União Europeia legalmente, lembrando que a Itália faz parte da União Europeia, né? Então não tem nada absurdo você querer morar em um país da União Europeia com a cidadania italiana. Então, quando a gente olha que centenas de milhares de imigrantes entraram na Itália, alegando ser refugiados de guerra, porém, dados do próprio governo italiano aí, de que a maioria, cada ano saem, né, umas estatísticas, mas está ficando mais difícil de encontrar, né? Eu meio suspeito isso, mas o governo italiano já admitiu por estatísticas que a maioria dessas pessoas que entram na Itália não é de fato proveniente de um país que está em guerra ou em uma condição que sejam classificados como refugiados. A maioria deles não é refugiados, né? Claro que os da Síria são, tudo bem, estão fugindo de uma guerra. Só que muitas pessoas que não são de países que estão em guerra jogam fora seus documentos e entram na Europa dizendo ser de um país em guerra, né? E isso é muito claro, por quê, pessoal? Porque essas pessoas chegam na Itália, pedem asilo, elas não podem trabalhar, elas não têm um visto ainda, não foi aprovado o asilo, o processo demora às vezes 1 ano, 2 anos ou mais, as pessoas ficam alojadas pelo governo italiano, são alimentadas, recebem até um dinheiro para elas gastarem, todos eles têm celular, têm roupa nova, tem tudo isso, a gente vê na Itália, eu vi na Itália, né? E tudo bem, não tem nada de errado, né? Assim, muita gente que paga os impostos lá pode não concordar com isso, tudo bem, mas o fato é que essas pessoas se aproveitam disso, então a Itália se torna um local atrativo para a entrada de imigrantes. E a gente não vê do governo italiano, esse é o ponto, pessoal, tá? A gente não vê por parte do governo italiano uma forma de barrar isso. Até tentaram, fizeram umas coisas ridículas, de fechar os portos, uma coisa que durou uma semana. De fato, pouco mudou. Continuam entrando pessoas lá na Itália, pelas fronteiras, abertamente as pessoas entram, são acolhidas, são hospedadas, são alimentadas e tudo mais. Pessoas sem documentos, ou seja, provavelmente uma pessoa que joga fora os documentos está com uma intenção de ficar no país realmente e pedir asilo e sem poder, né? Ou seja, seria ilegal. Ou tudo bem, a pessoa realmente perdeu a casa, explodiu tudo. Existem exceções, né, pessoal? Nada é 100%, mas o próprio governo italiano disse que a maioria das pessoas que pediu asilo não tinha direito. E um outro problema, as pessoas que não têm direito e têm o pedido de asilo negado, elas não são nem deportadas, elas continuam na Itália. Muitas desaparecem, milhares desapareceram, ou seja, foram para outros países, não estão mais no sistema. E nós não vemos do governo italiano nenhuma ação para tentar barrar os refugiados ilegais. Tudo bem, deixar o país recebendo os refugiados que têm direitos, refugiados legais. Acho que ninguém vai ser contra isso, né? Mas por que tem tanta gente entrando ilegalmente, se aproveitando da hospitalidade, causando prejuízo para os cofres públicos italianos, sem ter o direito? E o governo italiano não se opõe a isso, não toma nenhuma atitude. E quando se trata dos descendentes, né, que teoricamente querem migrar para trabalhar, né, a maioria, a gente não sabe de brasileiro aí que está se aproveitando do sistema de benefícios da Europa. Eu nunca soube, pelo menos, isso aí não é minoria. Brasileiro tem a ideia de migrar para trabalhar, contribuir com a sociedade, né, pessoas que têm uma cultura muito mais próxima, vão manter os costumes, vão se assimilar muito mais facilmente, não vão causar
atritos sociais, né? Dificilmente, né? Então por que que o governo italiano agiu de uma forma tão abrupta, tão rápida para dificultar, limitar a cidadania italiana desse ponto, praticamente impossibilitar, né? E não faz nada contra pessoas que se aproveitam da generosidade das fronteiras abertas italianas. Esse é só o meu questionamento, pessoal. Então aí vocês percebam que pode haver algo a mais, né? Realmente é muito, muito estranho. A gente sempre vê notícias aí, né? Saem diversos jornais, etc. Por exemplo, em Milão, um sobrenome chinês, que eu não me recordo qual, é um dos mais comuns entre as crianças, né? Nomes de comunidades árabes também são entre os mais comuns entre as crianças que estão nas escolas, ou seja, é significante, é importante o número de pessoas que estão entrando na Itália já na última década aí, ou mais, uma quantidade muito grande de pessoas. E o governo italiano não faz nada para barrar isso. Então vocês vejam que não é uma vontade do governo italiano de diminuir o número de imigrantes. Não sabe, se fosse uma coisa assim, não, a Itália está completamente fechada, não vai receber nenhum imigrante de fora da União Europeia, vamos fechar completamente as fronteiras, não pode mais cidadania italiana, não pode mais entrar como refugiado, nada. Se fechasse completamente, seria mais coerente, não é certo, mas seria mais coerente deles agora, porque essa seletividade em relação aos descendentes da América do Sul, né, até da América do Norte aí também, né? Porque essa seletividade de criar uma barreira tão grande, ridícula até, de tão absurda, apenas para os descendentes e não para os outros imigrantes. Por quê? É isso que fica aquela pulga atrás da minha orelha. Não parece que tem aí algum outro motivo? Parece, né? Eu tenho certeza que tem, pessoal. Isso não é por acaso. Isso não é. Se vocês vejam, né, que a quantidade de africanos, de asiáticos, pessoas do mundo inteiro que entram na Itália. Por exemplo, eu estive em Veneza 2 anos atrás. Tem uma comunidade enorme de pessoas ali da Índia, Paquistão, Bangladesh. Tudo bem, mas eu me pergunto, se esses locais não estão em guerra, com qual visto essas pessoas entraram? Muitos deles são donos de comércio ali, vários comerciantes. A Itália é um país bem restrito em relação a visto. Você pode pedir um visto de trabalho, mas uma empresa tem que te oferecer uma vaga, é muito restrito, né? Nem mesmo pessoas que nascem na Itália, filhos de imigrantes, elas não podem ter a cidadania italiana antes dos 18 anos. Tá vendo? É muito absurdo, né? Mas então a gente vê que com todas essas restrições, por que tem tantas comunidades lá? E por que só uma comunidade está sendo afetada, só a comunidade dos descendentes? Não é racismo, isso que eu queria dizer, não é racismo do governo italiano, isso está claro, não é, porque a Itália está sendo povoada por pessoas de vários continentes diferentes, né, de diversas culturas diferentes. Então não é racismo deles, não adianta falar que é. Muita gente vai falar, é o governo de extrema direita, eles são racistas. Não é, pessoal. Porque se fosse, eles estariam tomando medidas contra esses outros imigrantes que entram aos milhares, aos milhões na Itália. Não é, eles estão especificamente bloqueando os descendentes, Brasil, da Argentina, né? Então tem um motivo por trás, pessoal. Tem um motivo e eu não tenho a resposta. Só fica a minha revolta, a minha tristeza. E olha, eu sinto muito por todos vocês que tinham o sonho de ter cidadania italiana, de mudar de vida, como foi meu caso. Foi a melhor coisa que me aconteceu, a cidadania italiana. Mudou minha vida completamente. Hoje eu moro na Inglaterra e só coisa boa me aconteceu. Eu gostaria que todos os milhões de descendentes do Brasil, do resto das Américas, também tivessem esse direito, essa oportunidade que eu tive, sinceramente. E agora, tudo bem, essa porta se fecha, uma porta muito grande se fecha para essas pessoas, mas não desistam. Se vocês têm o sonho de imigrar, vale a pena e ainda existem outros caminhos, tá? Se não pela Itália, se não pela cidadania italiana, vistos, outras formas. Não desistam, tá? E em termos do canal, o YouTube não tem divulgado mais meus vídeos. Meu canal cresceu nos últimos anos.
E o número de visualizações que eu tenho agora é o mesmo que eu tinha em 2015, quando eu comecei. Então caiu demais, demais mesmo. E junto a isso, né, agora com o fim da cidadania italiana, eu não vou mais falar sobre esse assunto, sinceramente. Eu estou realmente magoado. Isso aí foi muito injusto e eu não quero mais falar sobre isso, tá, pessoal? Isso é um capítulo que se fecha mesmo aqui no canal. Eu não sei se eu vou parar de fazer vídeos. Meus vídeos de viagem, são os que eu mais gosto de fazer, mostrar para vocês outros países, é uma coisa que eu adorava ver antes de ter a chance de poder viajar. No Brasil eu não tinha realmente a chance, ganhava muito pouco, só sonhava em conhecer outros países, né? A cidadania italiana que me proporcionou tudo isso. Mas são os vídeos que menos pessoas assistem. Tem vídeos incríveis que eu mostro paisagens lindas da Grécia, de outros países, coisas que eu nem sonhava em ver, coisas lindas, templos, coisas maravilhosas, um mar azul, uma cor impressionante, ninguém viu, 30 pessoas assistem. Então, se eu for continuar fazendo vídeos, vão ser de outros temas, tá, pessoal? Eu sei que isso não vai agradar a maioria dos inscritos, mas também essas pessoas já não estão mais vendo meus vídeos, porque o YouTube não entrega mais meus vídeos. As pessoas se inscreveram, ou seja, essas pessoas ao se inscrever demonstraram interesse no meu conteúdo, mas o YouTube simplesmente ignora, não manda para as pessoas. Então, meus vídeos já não estão chegando para os inscritos mesmo. Então, se eu continuar fazendo vídeo vai ser de outro tema, tá, pessoal? Posso até fazer um vídeo de viagem ou outro apenas para minha família ver, mas eu não espero que isso vá atingir um público maior. Vou tentar fazer vídeos sobre outros temas, ainda não está muito claro, mas cidadania italiana, acho que foi o fim, pessoal. Esse realmente vai ficar uma mágoa muito grande. Eu perco alguns direitos também, né? Como eu já disse, meu filho não terá cidadania italiana mais. Mas eu fico muito chateado pelas pessoas que nem sequer vão poder ter a cidadania para elas, né? Então, não tem nada muito positivo para dizer, apenas, como eu já disse, se tem sonho de migrar, corram atrás de outras formas. No mais, quem me acompanhou esse tempo todo, só agradeço, muito obrigado por tudo. Espero poder ter ajudado você de alguma forma. E a gente se fala. Até mais.